Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Hoje eu tô aqui de volta, depois de um tempinho sem aparecer por aqui, eu tô aqui de volta para compartilhar com vocês uma análise reflexiva do filme Encanto, da Walt Disney. E esse filme foi lançado no ano de 2021, ele é bem recente. Eu não tinha assistido ainda esse filme, mas eu assisti ele e eu gostei bastante. Achei que tinha bastante coisa que dava para aproveitar para trazer aqui no canal. Se você também já assistiu, com certeza você deve ter gostado muito dessa família, que é a família central do filme, a família Madrigal. E o filme já se inicia com a abuela, que é essa aí que está segurando a vela na foto, contando a história da família, toda a história da família, como tudo começou na família Madrigal, para sua neta Maribel, que é essa aí que está com a saia toda coloridinha, né? Se você já viu o filme, você sabe. E ela começa contando a história da família, que começa a partir de uma tragédia, onde ela se apaixona pelo seu esposo, a abuela, se apaixona pelo seu esposo Pedro, e eles constroem uma família e tem trigêmeos, né? A abuela engravida e tem trigêmeos. E o nome dos seus filhos é Peppa, Bruno e Julieta. E quando ela tem os trigêmeos, eles precisam, por questão de uma guerra civil, abandonar a sua casa por questão de segurança. E nessa fuga da sua casa, ela e os trigêmeos, juntamente com o abuelo Pedro, sofrem uma tragédia onde o abuelo Pedro é assassinado. Após a tragédia e todo o sofrimento que a abuela passa, ela recebe um milagre, como que por encanto. Essa vela se torna mágica e ela recebe esses dons, né? E essa casita como se fosse a morada da família. E dentro dessa família, todos têm o seu dom. Os trigêmeos, cada um deles tem o seu dom. A Julieta consegue curar pessoas com seus quitutes. A Peppa tem a sua relação com o tempo, então dependendo do humor dela, pode chover ou pode fazer sol. E o Bruno, ele consegue ter visões do futuro. Então, eles têm visões e os filhos também têm os seus dons. Cada filho tem o seu dom. Dentro dos filhos, dos netos da abuela, a única que não tem talento, que não tem dom nenhum, é a Mirabel, porque quando chega na hora dela fazer a cerimônia para receber o seu dom, a porta dela não se abre. E isso por muito tempo fica meio que engasgado na família toda, inclusive na abuela. Só que nada disso é verbalizado. Então aqui já começa um primeiro ponto. Essa família, ela tem uma raiz dentro de uma tragédia, que foi a morte do abuelo Pedro. E eles receberam esse milagre, esse encanto, que é onde se baseia todo o enredo do filme. Dentro dessa família tem pessoas, cada um com o seu dom, mas a falta da Mirabel não ter recebido o seu dom foi algo que ficou engasgado na garganta de muita gente da família, só que nada disso nunca foi verbalizado. E aqui eu já entro no primeiro ponto de a gente ter um problema e não verbalizar isso, e não dizer o que sente, não dizer como se sente, não verbalizar a frustração, não verbalizar a dor da perda, não verbalizar o luto. Tudo isso em algum momento vai trazer consequências, como aqui na família da Mirabel. Apesar de não verbalizar isso, a abuela tinha isso engasgado na sua garganta, né, que ela acabou não verbalizando. E a Mirabel também não se sentia especial por não ter o dom como todos da família tinham. E pelo fato também dela não ter o dom, ela achava que era a única que tinha problemas. E dentro do enredo do filme a gente vai vendo assuntos tão profundos, né? Tantas partes, assim, uma mais profunda do que a outra, porque ela, por não ter o dom, achava que não tinha problemas, mas com o tempo, no decorrer do filme, ela vai vendo que até os parentes dela que tinham seus dons tinham os seus problemas, tinham também as suas crises, e às vezes ela, não tendo dom, era a que menos tinha problema de todos eles. E quando o filme vai decorrendo dentro de todo esse enredo, e eu também preciso falar que a família Madrigal tinha um papel muito importante na vila,
porque essa vila, ela estava centralizada toda na família Madrigal. Então a família Madrigal era que fazia a manutenção, a família Madrigal era meio que curava as pessoas ali com o dom da Julieta, a família Madrigal era que trabalhava na organização dessa vila, então aquela população meio que se centralizava na família Madrigal. E por causa disso, a Abuela ela acabava se sentindo responsável, não só pela família dela, mas por todas aquelas pessoas que estavam ali à volta dela. O que de alguma forma fez com que ela também não quisesse demonstrar fraqueza. E isso lá no final do filme a gente vai entender mais a fundo e ela acaba até explicando para Mirabel sobre tudo isso. Então, dentro da família, apesar de ter muitas pessoas talentosas com dons incríveis, né? A Isabela, por exemplo, a Mirabel achava que ela tinha a vida perfeita porque ela tinha a aparência perfeita, o cabelo perfeito, então a Mirabel idealizava que a vida dela era perfeita, mas de acordo com que ela entrou na vida da irmã e procurou ouvir a irmã, ela percebeu que a Isabela não tinha uma vida perfeita. A Luísa, por exemplo, que é a forte aí da foto, ela também tinha uma crise muito grande, porque ela tinha que ser forte o tempo todo, e ser forte o tempo todo é extremamente cansativo. Né? Cada um deles ali tinha as suas crises. O Bruno, que era o que não se falava, ele acabou se excluindo da família porque as visões dele não corresponderam àquilo que a Abuela esperava. Então, vocês percebem que apesar da família parecer muito forte, muito bonita, porque eles tinham recebido um milagre que ninguém mais tinha, dentro deles ali tinham vários problemas que precisavam ser resolvidos. E apesar da Mirabel não ter nenhum dom como o que os familiares dela tinham, ela tinha um dos dons mais importantes, que era de conciliar, entender, escutar e compreender toda a família e todas as questões que tinham dentro da família dela. E ao final do filme, a gente vai perceber que a casita, ela estava perdendo a magia, ela estava perdendo o encanto, porque nenhum talento vale a pena, nenhum dom vale a pena se a família não estivesse unida, se a família não estivesse junta, e se aqueles dons não fizessem bem para eles, né? E ao final tem uma cena que eu acho muito interessante do filme, se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando, é quando toda a vila vem para a Casa Madrigal para reconstruir a Casa Madrigal. E finalmente a família Madrigal entende que também precisa de ajuda. Apesar de só ajudarem aquela vila, eles ali naquele momento de crise, onde a casita é toda derrubada, eles entendem que eles precisam da ajuda de outras pessoas que não têm dom, mas que poderiam ajudar eles com alguma coisa. E toda a casita é reconstruída por toda a vila. E depois que a casita é reconstruída, que todos aqueles dilemas são resolvidos, a magia volta para casa de novo. Só que agora volta de uma maneira mais forte, porque toda a família agora conseguia olhar para o outro de uma maneira diferente. A Luísa agora não precisava ser forte o tempo todo, ela podia descansar. A Isabela não precisava ser perfeita ou demonstrar perfeição o tempo todo. Ela poderia errar ou fazer coisas de outra maneira, que não fosse da maneira perfeita que as pessoas esperavam. E o Bruno pôde voltar para casa porque a Abuela entendeu que as visões dele eram sobre pessoas, e pessoas têm defeitos e falhas, e que isso era normal e comum, e que eles não precisavam ficar o tempo todo revestidos de uma couraça onde só eles ajudavam, mas que eles precisavam de fato reconhecer que eles também precisavam de ajuda. E o filme é muito interessante, muito legal. Eu já assisti 2 vezes e eu te recomendo se você não assistiu. E como aqui no meu vídeo eu sempre prezo por trazer alguma coisa da palavra de Deus para embasar tudo que eu falei aqui nesse vídeo, eu quero deixar para sua meditação uma palavra que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 2, que diz assim: E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. No fundo, o que estava faltando na família Madrigal era que eles compreendessem que nenhum dom poderia ser mais importante do que o amor que ligava cada um deles. E que esse amor, sim, é o que fazia diferença não só na vida deles, mas na vida de todos aqueles que moravam naquela vila, e que o dom diante disso era apenas um detalhe. Eu não sei se esse conteúdo te acrescentou, mas se te acrescentou, por favor, compartilha, tá? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!